Olá, eu sou a Ale Brás. E eu sou o Marcos Ferrari. E essa é a primeira temporada do Café para Dois. Somos amigos que dividimos duas paixões, café e literatura. Fica à vontade para entrar, sentar e tomar um café com a gente. Em torno dessa mesa, vamos conversar sobre personagens, obras e temas que mais marcaram a nossa trajetória como professores de literatura e, claro, como leitores. Bom café! Episódio de hoje, Capitu, do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Na minha code, imagem capaz de dizer, sem a quebra de dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. E aí, Ale, vou te fazer a pergunta clássica. Traiu ou não traiu? Bom, essa não poderia faltar de jeito nenhum em um episódio cujo intuito é falar dela, né, da Capitu. Da inesquecível Capitu. Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu não sei se ela traiu, mas se ela traiu, ele bem que mereceu, porque o homem chato, é um chato de galocha, esse Bentinho, ninguém merece, então, apesar de achar que ela não traiu, se ela o fez muito bem feito. Fez muito bem, né? É um livro de 1900, né? Um livro de 122 anos. E quanto já se gastou de papel, de saliva, julgamentos da Capitu, né? Em escolas, jornais. Eu me lembro que uma vez a Folha de São Paulo armou uma arena, chamou advogados, professores de literatura para fazer um julgamento de uma personagem que é de ficção, né? Mas que ainda permanece no imaginário do leitor. Eu acho que esse é o maior mistério da literatura brasileira. Com certeza, né? De longe é o maior de todos e é muito interessante a gente parar para pensar que definitivamente essa não é a grande questão do livro, né? O livro, a gente gostaria de começar, inclusive daí, desse ponto de partida, né? O Dom Casmurro é muito mais do que a dúvida, do que o enigma, Sim. se o Bentinho foi ou não traído pela Capitu, né? O livro acaba muitas vezes sendo reduzido a isso, a essa questão. Claro que é uma questão interessante, que paira de fato a obra e a sua leitura, mas a gente quer deixar claro aqui que a história, a narrativa vai muito além disso, né? Sim, senão a gente estaria fazendo uma leitura muito superficial muito do reducionista, livro, né? Quer dizer, exato. você pode, e eu acho que há pessoas que fazem isso, né? Claro, é um livro famoso, todo mundo já ouviu falar, ou já estudou na escola, de repente você lê o livro procurando indícios, né? Como uma espécie de uma narrativa de detetive. Exatamente. Será que traiu, não traiu? Tem um indício aqui, tem uma prova ali. É uma forma de ler o livro, mas é uma forma muito pobre, né? Reducionista, porque na verdade o Dom Casmurro não é exatamente um livro sobre traição. Né? Ele é um livro sobre a ambiguidade. Né? Parece que o Machado quis criar um romance da ambiguidade, onde nem tudo que parece né? Ou até pode parecer, mas não é. É um livro que brinca um pouco sobre a nossa percepção da realidade, a nossa percepção dos acontecimentos, as traições da memória. Porque existe um crítico, né, que dizia que o Machado é o escritor do subterrâneo. Né? Ele quer falar sobre o que está dentro, mas não só o que está dentro, mas o que está muito embaixo. E essa é a leitura que a gente tem que fazer do Dom Casmurro. Né? Aquilo que está nas entrelinhas é o mais importante do que aquilo que está explícito quando o assunto é Machado de Assis, né? Mas é claro que essa é uma leitura um pouco mais sofisticada e que vem com o tempo, né, Marcos? Acho que é legal aqui num podcast, que é um convite, na verdade, é a leitura ou a releitura, enfim, das obras, a gente comentar um pouquinho qual foi a sua primeira aproximação com o Dom Casmurro. Você lembra a primeira vez que você entrou em contato com a Capitu? Eu acho que o que eu li pela primeira vez, tenho a impressão que eu li aos 15, 16 anos, quando eu estava começando a
a descobrir a literatura e queria me aventurar em autores um pouco mais difíceis. Já tinha estudado Machado na escola, já tinha lido contos do Machado, né? No ensino médio, o conto é sempre uma forma legal de se aproximar do Machado, porque é mais curto, um pouco mais fácil. E são maravilhosos, mas de repente né? eu fui ler o Dom Casmurro e, sei lá, com 15, 16 anos eu não estava pronto, né? Acho que a leitura deve ser feita, porque sempre se aproveita alguma coisa. Mas eu não estava pronto para essa armadilha que o Machado entrega para nós, né? Eu li o livro, acho que eu fiz essa primeira leitura mais superficial. Traiu ou não traiu? Será que traiu? Será que não traiu? Gostei da leitura, achei muito difícil, mas só depois, quando eu me reencontrei, e a gente tem que sempre se reencontrar com esses grandes personagens, dá aula né? também sobre e a gente esses como livros, professor, né? depois eu me reencontrei com a Capitu e me reencontrei com esse narrador, né, Bentinho, que é, digamos assim, o personagem que, né, nos ocupa o livro inteiro, e aí fui relendo e me aproximando de outra forma, mais madura. E acho que você leu na adolescência também, pela primeira vez. A minha aproximação ela também foi nesse sentido de não conseguir me apropriar, é claro, da sua totalidade da obra, né? Foi até interessante porque eu era mais jovem ainda que você, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, estou aqui pensando, né? O antigo 5º ano. E eu li por um motivo completamente torpe, assim. Eu tinha um amigo, na verdade é meu amigo até hoje, que era um grande leitor, que ainda é um grande leitor, o Tiago, e ele tinha lido Dom Casmurro no 5º ano, tinha pegado na biblioteca da escola. E eu fiquei absolutamente invejosa dele. Como assim você está lendo Machado de Assis e eu não, né? Então, motivada pelo ciúme, pela inveja, eu fui lá e peguei o Dom Casmurro na biblioteca para ler. É claro que eu entendi muito pouco de tudo aquilo que o Machado de Assis queria dizer e da grandiosidade da obra, mas a Capitu, especificamente, a nossa protagonista aqui, ela já exerceu na Alessandra criança um papel interessante, assim, porque eu já via nessa personagem algo que eu não sei muito bem o que naquele momento, não sabia muito bem o que, mas que eu queria ser também, né? Talvez uma potência, talvez uma capacidade de persuasão, talvez, né, uma capacidade até mesmo de intimidação que em alguns momentos a Capitu demonstra, uma inteligência, uma sagacidade, enfim, a gente vai discutir muito isso aqui, mas que exerceu sobre a minha subjetividade um papel de encantamento. Sim. Então a Capitu, desde muito pequena ali, eu já queria ser a Capitu, né? Lógico, depois das releituras, a gente vai fazendo tendo outras percepções sobre o livro. Mas essa percepção sobre ela, eu confesso que se manteve, assim. Ela ainda exerce esse papel um pouco de encantamento sobre mim. Ela é um enigma, né? Ela que é maravilhosa. paira sobre tantas gerações de leitores. E isso que você falou é muito legal, porque eu acho que ler o Machado pela primeira vez é sempre uma experiência memorável, às vezes difícil para muita gente. Há um distanciamento da linguagem, do vocabulário, da visão de mundo, mas eu acho que o Machado é um batismo de fogo para qualquer leitor, né? Porque o Machado nos ensina a olhar para o ser humano de uma forma que, assim, não é moralista, né? E o ganho da leitura de Machado de Assis, eu acho que esse é um comentário que a gente não pode se furtar, né? Até uma polêmica recente sobre o que faz a literatura não ser muitas vezes interessante para o adolescente é porque você vai ler Machado de Assis, né? E, de verdade, isso é um comentário tão torpe, né? Porque é um direito, como diz o Antônio Cândido no seu belíssimo texto Direito à Literatura, ler Machado de Assis deveria ser um direito constitucional, assim, né? Porque o olhar dele sobre o Brasil, sobre o sujeito, sobre o indivíduo, é uma coisa tão rica. E a gente entra uma pessoa numa leitura de Machado e sai outra, né? Ele consegue, de fato, atravessar a nossa alma. E através dos contos, como você citou, de outros romances. Mas no caso do Dom Casmurro especificamente, que eu acho que talvez seja o livro mais... Não sei se o mais conhecido dele, Marcos. Talvez eu possa fazer. Hoje, certamente, o mais conhecido, o mais discutido. O mais discutido, né? O mais lido. E é isso que você falou, né? Ele desafia a nossa inteligência permanentemente. Exato. E o quanto isso é importante, né, gente? A gente não pode se contentar com a superficialidade, Exato, né? Porque o Machado, ele odeia o leitor ingênuo. Ele despreza, às vezes, até veementemente, o leitor ingênuo, o leitor que acredita em tudo, o leitor facilmente manipulável. Esse é um leitor que apanha do Machado de Assis do começo ao fim. Então ele nos obriga a estar alerta, né? A ler na entrelinha, a capturar a ironia. Aquilo que está na periferia do discurso, exato, na margem, o que está né? entre o dito e o não dito, o que ele diz e o que ele quer dizer. Então não é fácil, mas eu acho que é uma leitura que nos
assim, ativa a nossa inteligência e nos qualifica como leitores. Sim, engrandece e enriquece, com certeza. E é isso, né? Esses personagens do Machado nos acompanham pela vida inteira. É o caso da Capitu. Com certeza. E a Capitu que está inserida ali dentro, bom, para quem não conhece o romance, a gente vai evitar aqui dar todos os spoilers, né? Mas é claro que alguns não tem jeito. Mas o próprio Machado já dá o spoiler. O livro começa pelo final, gente. Exato, começa por aí. Como todos os livros da fase madura do Machado, né? Começam pelo final. Exato. Então todo mundo sabe que ela já morreu e tudo, né? Mas... é um personagem que está ali atando as duas pontas da vida, né? A gente tem um Bento Santiago, um Bentinho, um narrador personagem, inserido num Rio de Janeiro do final do século XIX, um homem branco, aristocrático. Advogado, com seus cerca de 60 e poucos anos, né? E que nos é apresentado, na verdade, numa narrativa, primeiro com as suas estranhices, né? Ele reconstrói na velhice a casa da infância, quer dizer, já deixar claro isso aí, o Freud nada de braçada, né? Não consegue se desvincular dessa imagem da infância. Enterrou a mãe e o que está na lápide da mãe, ele escreve uma santa, quer dizer, essa mãe que é elevada à categoria quase do sagrado, quase não, do sagrado, né? E que vai nos recontar, na verdade, a sua história quando a gente se encontra com personagens que, lógico, nosso foco aqui é a Capitu, mas todos eles são antológicos de uma certa forma. Maravilhosos, né? Quer dizer, ele é o Bento Santiago, né? Ele é o personagem que nos acompanha da primeira à última linha, né? É o narrador. É um narrador memorialista. Ele é velho e ele tá sozinho. Todas as personagens sobre as quais ele vai falar estão mortas. Já morreram. O que quer dizer que elas não podem se defender. Já foram estudar a geologia dos Campos Santos. Então ninguém vai voltar e falar, não foi assim, tá errado, né? Ele se cerca, como um bom advogado, né? Ele, na verdade, ele não vai... Ele vai escrever as suas memórias, começando pela sua adolescência e tal, mas no fundo ele escreve o livro não só para revisitar o seu passado, mas para acusar a Capitu. Né? Como uma boa peça de um advogado muito inteligente, ele vai armar um livro, né, para culpabilizar, para denunciar a Capitu e para se colocar como a vítima. Né? Então a gente tem que ter... Porque ele, quando está escrevendo o livro, ele é o Bento, mas ele é o Dom Casmurro. Inclusive o próprio nome, ele já nos conta a versão dele, né? Porque Casmurro, se você for olhar ali no dicionário, significa chato, né? Na linguagem do dia a dia. Né? Cabeça dura, ou seja, chato de galoche. E ele fala para nós, né? Não consultes dicionário. Exato. Ele quer dizer assim, não, porque ele foi apelidado de Casmurro pela vizinhança, que também não o suporta, especialmente o moço lá do trem, né, que estava lendo um verso para ele cochilou, e aí o moço passou a apelidar de Casmurro, e ele fala, não, Casmurro porque eu sou quieto, tímido, introspectivo, exato, né, não porque ele é chato demais. Mas Casmurro porque é obstinado e teimoso, quer dizer, ele tem uma ideia na cabeça, ele criou na cabeça dele a ideia de que ele foi traído pela esposa e pelo melhor amigo, e ele não abre mão de não defender e não acusar a esposa, ele é um Casmurro. E quando ele retorna, né, a esse passado, quando ele ata as duas pontas da vida, a gente vai se encontrar com esse menino, né, que tinha, na verdade, ao nascer, sido prometido para a igreja, uma vez que a sua mãe, a Dona Glória, perde o primeiro filho, né, tem o primeiro filho e ele acaba morrendo, e ela havia prometido, portanto, que se o segundo filho vingasse, ela o daria à igreja. Ela chega a dizer que ela preferiria que fosse uma mulher, né, porque doeria menos dar uma mulher à igreja do que um homem. Acaba nascendo o Bento, e aí ela tem que cumprir a sua promessa, essa é a verdade. Embora né? ela convenientemente, ela esquece essa promessa, né? O menino cresce numa família aristocrática, né? Sem a figura do pai. A ausência do pai já falecido, é muito marcante. Numa sociabilidade escravocrata, né? Cercado de escravos, tem a mãe, que é rica, tem dinheiro, tem poder, e tem os agregados da maravilhoso. Casa. Vamos falar um pouquinho, é irresistível falar. Maravilhoso, são figuras muito... Maravilhosas. Temos que falar do José Dias, né? O queridíssimo José que só Dias. Fala por superlativos para prolongar a frase, que geralmente é muito vazia, né? Ele vai botando superlativos, um puxa-saco, sim, de né? De marca maior, Prima Justina, o tio Cosme, dependentes da Dona Glória e que paparicam também o Bentinho, né? Um menino que cresce nesse ambiente onde todas as suas vontades são satisfeitas, o seu futuro é o sacerdócio, né? Embora ninguém fale muito sobre esse assunto. Até que aparece a casa do lado, da família Pádua, né?
que são mais pobres, né, socialmente inferiores à família Santiago, à família de Dona Glória, e lá tem uma menina da mesma idade do Bentinho, que é Capitolina, né, também conhecida esse nome é como maravilhoso, Capitu. porque se a gente for se deter um pouquinho nos nomes, né, Marcos, Capitu, quer dizer, tem uma série... existem tantos estudos sobre isso, mas a gente não pode deixar de falar um pouquinho. Capitu, que lembra caput, né, que do latim que significa cabeça, né, capitular, ou seja, aquela que é capitã também, aquela que vai primeiro, aquela que, de uma certa forma, organiza, que remete ao poder de persuasão de Capitu, a sua própria inteligência, esperteza. Enquanto Bentinho, Bento Santiago também não é um nome que a gente possa passar desapercebido, né? Porque, primeiro que eu acho que é preciso colocar, né? Embora eles tenham mais ou menos a mesma idade, o Bentinho, já começa pelo diminutivo, né? Extremamente imaturo. Capitu era muito mais mulher do que eu era homem. Eu era homem, né? Quer dizer, ele é imaturo, apegado à barra da saia da mãe, sem nenhuma autonomia, medroso, né? Enquanto a Capitu é totalmente desprendida, ágil, rápida, né? Tanto que há um momento interessantíssimo do livro em que a sombra do seminário paira sobre eles, né? Vou pro seminário, não vou, não posso me casar porque estou prometido para a igreja, minha mãe, né, não vai descumprir essa promessa porque ela é muito católica, isso seria desobedecer a Deus. E o Bentinho tem uma ideia, isso para mostrar o quanto ele era estúpido desde criança, né? Ele tem a ideia, ele revela isso para Capitu, que ele queria esperar uma das procissões, né, que o Dom Pedro II o imperador fazia pelo Rio de Janeiro, chamar o imperador, contar o seu drama juvenil e levar o imperador até a casa dele para que o imperador convencesse a mãe a não levá-lo para o seminário, né? E a melhor reação da Capitu, né? Que é uma coisa meio... Ela fala, Bentinho, deixemos o imperador de lado, entendeu? Vamos pensar concretamente, pé no chão, eu adoro que ela presta atenção, ela quer saber os gestos, os tons de voz, as expressões faciais, né? Do José Dias, por exemplo. Ela planeja. Ela é muito inteligente. E essa inteligência da Capitu também tem uma marca de classe, né? Ela é uma moça pobre. Imagina, uma moça branca, pobre, no Brasil do século XIX, né? Embora muito inteligente, não havia para ela a possibilidade de fazer uma graduação, virar médica, advogada. Isso não era oferta, esse caminho não estava aberto para as mulheres, né? Sobretudo uma mulher de classe social inferior, que tinha uma roupa de sair, um espelhinho de latão, um par de sapato. Então parece que a esperteza também é uma forma de buscar a ascensão social, que é absolutamente legítimo naquele contexto. Bom, a gente está falando tanto da inteligência da Capitu, ou da sagacidade dela. Vamos ouvir um trecho em que essa inteligência e essa sagacidade fica absolutamente marcada. Capitu quis que ele repetisse as respostas todas do agregado, as alterações do gesto e até a pirueta, que apenas lhe contara. Pedia o som das palavras. Era minuciosa e atenta. A narração e o diálogo, tudo parecia remoer consigo. Também se pode dizer que conferia, rotulava e pregava na memória a minha exposição. Esta imagem é porventura melhor que a outra, mas a ótima delas é nenhuma. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda não o disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor à força de repetição. Era também mais curiosa. As curiosidades de Capitu dão para um capítulo. Eram de várias espécie, explicáveis e inexplicáveis, assim úteis como inúteis, umas graves, outras frívolas. Gostava de saber tudo. Isso, Capitu, cabeça, né? E Bentinho Santiago, né? O nome, a gente pode pensar também nas possibilidades de interpretação, né? Bento quer dizer bom, sagrado, né? Santo. Bento e santo. Exato. Que é o que ele quer ser, é o que ele acha que ele é, né? Um homem aí, um homem que foi traído, apunhalado pelas costas, uma vítima, né? Bento e santo. Mas tem um sufixo perigosíssimo aí, né? Tem um Iago. E esse Iago, que na verdade é o personagem shakespeariano que remete à perfídia, que remete àquele que vai convencer o rei que Desdémona o traiu, ou seja, já tem no próprio nome, na própria construção do nome, na formação da palavra, uma espécie de segredo do que na verdade é esse Bento. Né? Porque o Iago, que é um personagem do Otelo, do Shakespeare, né?
por inveja do Otelo, que era o seu superior, ele vai começar a plantar na cabeça do Otelo a semente da desconfiança, né, de que a sua esposa Desdémona, absolutamente fiel ao marido... Sim, lá no caso do Shakespeare a gente tem certeza, né, que ela é fiel. O estava traindo, e um dos pontos altos da peça do Shakespeare é quando o Iago, que é o traidor, que é o venenoso, né, maldoso, que por inveja quer destruir o seu superior, pega um lenço de Desdémona, que havia sido presente do Otelo, do seu marido, e coloca nas coisas de um oficial, de um soldado, né, criando ali uma prova para a cabeça do Otelo, que era um homem muito ciumento e irrefutável da traição. Então, quando o Machado coloca Iago no nome, né, é como se ele estivesse chamando a nossa atenção para que essa traição talvez seja coisa da cabeça de um ciumento. E isso é absolutamente incrível, porque ele coloca, mais uma vez, remetendo ao que nós já dissemos, na entrelinha, né? Isso fica subentendido, fica patente no próprio nome. E é muito interessante, a gente vai comentar sobre isso já já, como demorou-se muito tempo para se chegar a esse questionamento, quer dizer, para levantar essa lebre, digamos assim, de que talvez o Bentinho não seja tão vítima dessa narrativa como ele quer nos dizer. Mas acho que é interessante a gente, retomando até mesmo o trecho que acabou de ser lido, né, que a gente acabou de ouvir, como a Capitu, como você bem falou, né, ela como uma mulher pobre do final do século XIX, a única chance que ela teria, teoricamente, de ascensão social seria fazer um bom casamento, né, e o que seria fazer esse bom casamento? Casar com um homem como era o Bentinho, casar com um homem branco, né, de uma classe social aristocrática, superior, enfim. Só que ela, mesmo se casando com ele, ou seja, mesmo ela conseguindo essa ascensão social através do casamento, ela vai acabar... ela continua presa, digamos assim, agora não mais pelo viés econômico, mas pelas amarras que são atribuídas ao próprio casamento, ao próprio matrimônio, né? Sim. Ou seja, é interessante como o Machado de Assis deixa claro para nós que uma mulher do final do século XIX, a gente vai tratar sobre várias personagens aqui que são personagens do final do século XIX, elas estão de uma certa maneira sempre presas, Sim. Seja pela sua condição de gênero, né, por nascerem mulheres, seja pela sua condição econômica, seja pela depois condição do matrimônio, ou seja, Sim. Não há liberdade, não há saída para essa mulher do final do século XIX. E a própria Capitu vai ficar ali um pássaro na gaiola, como diz o próprio Robert Schwartz. Sim, né? sim. E ao mesmo tempo a Capitu, quer dizer, ela vai se aproximando do Bentinho e ela traz para a casa da Dona Glória um certo sinal de instabilidade. Isso, né? Quer dizer, perfeito. a casa da Dona Glória é o lugar onde os lugares são definidos. Demarcados. Né? A dona proprietária, a matriarca, os outros obedecem, os outros concordam com ela porque dependem dela, né? Paparicam, e a Capitu traz para aquele lugar uma certa liberdade, né, de ir se aproximando, de ir cavando o seu espaço, de querer usar a inteligência para safar o Bentinho da ida para o seminário, ou seja, dar um jeitinho para consertar as coisas, uma certa liberdade que se opõe a essa rigidez dessa casa escravocrata. Ela é imprevisível, né? Imprevisível. E o fato dela ser imprevisível talvez seja um dos fatores que a transformem numa personagem tão interessante para nós até hoje, né? Porque é um comentário que você sempre faz, enfim, quando a gente estava elaborando o roteiro e tudo mais, ela aparece relativamente pouco nesse livro. Sim. Né? Se a gente for parar para pensar, em termos de porcentagem, ela aparece no primeiro terço do livro, no segundo terço do livro, no terceiro, na parte final, ela praticamente já não aparece. Sendo que, na maior parte da narrativa, ela é adolescente, a Capitu adulta, a gente tem pouco acesso a ela. Pouco acesso, né? E mesmo assim, ela é muito preponderante. Sim, boa parte das memórias se concentram nesse período, né, do namoro de adolescência e dessa primeira dificuldade, né, a ida ou não para o seminário. Ele acaba indo para o seminário, sim, né, exato. Embora ele tenha tentado ali com o José Dias, que é o agregado da casa, ele acaba indo para o seminário e lá aparece um terceiro personagem que fecha fundamental a nossa trinca, que é o Escobar. O Escobar é o colega de seminário do Bentinho, vem de uma família de comerciantes, Sim. E é um rapaz também muito mais amadurecido do que o Bentinho. Muito mais parecido com a Capitu, né? Muito parecido com a Capitu. Esperto, ladinho, né? Pé no chão, ele pensa rápido, ele consegue se safar das bom situações. De conta, Bom né? de conta e, sobretudo, é ele quem vai ter uma ideia.
Sim. né, que vai safar o seu amigo, porque o Escobar não ia se ordenar padre, ele estava só fazendo os seus estudos, né? Mas o Bentinho, sim. Mas o Escobar tem uma ideia. É uma ideia tão assim, inesperada, inteligente, que talvez só mesmo a Capitu poderia ter tido. Ou ele ou a Capitu, porque eles são muito parecidos, né? A ideia é, bem, Bentinho, o Escobar diz, né? A sua mãe prometeu um padre à igreja. Então pode ser você ou pode ser qualquer outro menino, né? Quer dizer, então, assim, então se ela pegar um menino de rua, um menino órfão, pagar os estudos dele, ela estará dando um padre à igreja. É o Machado de Assis mostrando mais uma vez, dentre as inúmeras hipocrisias que existem nessa sociedade do final do século XIX, uma delas é a instituição igreja. A manipulação completa. A manipulação total, que igreja, a última aparência. coisa aí que está em jogo é a questão da vocação, Imagina. ou da, né, a ordenação religiosa por, sei lá, por vontade. Não, você prometeu ali uma pessoa para a igreja, um padre, pode ser quem não for. Importa quem né? seja, né? Então o Escobar apresenta essa ideia engenhosa pro Bentinho, nessa hora o Bentinho já tá lá com sorvete, batendo sorvete na testa, né? E dá certo, Dona Glória vê ali uma chance, fala com o padre autoriza, e com isso o Bentinho pode se casar com a Capitu. E é muito interessante, eu acho que a gente citar agora, me veio à cabeça, né, que assim como a Capitu exerce sobre o Bentinho, ele desde criança, um fascínio, porque é isso que ela exerce sobre ele, o Escobar, de uma certa maneira, também vai exercer sobre o Bentinho esse fascínio, né? Até algumas cenas um tanto quanto ambíguas, não estou dizendo no sentido sexual do termo, mas em que fica claro que o Escobar seduz o Bentinho. Sim. Tanto que no seminário, os rapazes faziam comentários maldosos sobre os dois, né? Que andavam sempre juntos. Parece que o Bentinho procura nessas figuras um tipo de força que ele não tem. Exato. Eles né? representam uma falta que o Bentinho tem, Exato. né? Parece que ele busca nessas figuras, na Capitu, a sua namorada, a sua futura esposa, e no Escobar, o seu melhor amigo, um tipo assim de personalidade forte, desimpedida, autônoma, que não é a sua. Né? Talvez essas figuras exerçam um fascínio, mas o desorientam também. E vale dizer... E o ameaçam. E o ameaçam. Nesse Bentinho ainda adolescente e ainda dentro do seminário, né, um pouco antes dele sair, ainda quando essa situação e essa ideia do Escobar ainda não é vigente, ou seja, ainda não é a certeza, né, de que vai ser colocado outro menino para lhe substituir, acho que é bacana a gente comentar como os ciúmes do Bentinho, que é algo que beira o patológico, né, fica ainda mais explícito, ainda mais latente no seminário. Tem uma cena que eu adoro, que é o José Dias indo visitá-lo, né, e aí o Bentinho, sempre com aquela linguagem meio tosca dele, dá um jeito de perguntar como é que está a Capitu. E aí o José Dias, também maldoso, diz, ela tá ótima, maravilhosa, olhando os peraltas da vizinhança, né? Nunca esteve melhor. E ele fica absolutamente louco, né? Ele sai correndo, volta pro quarto, mal disfarça ali o seu desagrado pro José Dias, e aí ele começa a gritar no travesseiro, num surto ali que ele tem, e ele diz, né, se eu pudesse, cravaria as unhas no pescoço até ver-lhes sair sangue. Quer dizer, ele tem uma reação que é qualquer coisa menos normal, né? Sim, é um ciúme que beira também o sentimento de posse. Completamente, é patológico. Sobre essa mulher. Mas, até certo ponto, quer dizer, as coisas dão certo. Né? O problema do seminário se resolve. O plano funciona. Ele forma assim, direito, ele vai para São Paulo, estuda, volta para o Rio, casa-se com a Capitu e o Escobar, o melhor amigo, se casa com a melhor amiga da Capitu, com a Sancha. Então forma-se ali um quarteto, o próprio Escobar se muda, né, pra Praia do Flamengo, para morar perto, quer dizer, são dois casais de amigos que moram perto. Para completar a camaradagem, né? O Bentinho e a Capitu têm um filho. Exatamente. Que vai ser batizado com o nome do Escobar, o prenome, que é Ezequiel. Exato. Né? Então eles vão batizar, o Capitu e Bentinho vão batizar o primeiro filho com o nome do melhor amigo dele, né? O melhor amigo do casal. E o Escobar e a Sancha tem uma filha também que vai receber o nome da Capitu, não é? Algo assim. Quer dizer, existe uma coisa muito embrincada. Quem olha de fora fala, nossa, é a família perfeita, né? São casais perfeitos, se frequentam, são amigos. Mas há um momento que eu acho que é uma das cenas mais interessantes do romance, porque
O ciúme, né, no Bentinho, ele vai aparecendo aos poucos. Sim. Primeiro é o ciúme do braço, que a Capitu exibe na rua. Que é quase uma tara do Machado de não é? Assis, a questão A coisa dos braços, das né? personagens. Depois um ou outro comportamento. Ou seja, o ciúme ele vai se apossando dessa personagem, que é uma personagem que não sabe lidar com os próprios sentimentos. Né? Ele é um narrador, eu acho que isso fica claro para quem lê, ele é um narrador que não nos passa confiança. Sim. Primeiro porque ele está narrando coisas que aconteceram há dezenas de anos. Sim. Né? Que aconteceram há 30, 40, 50 anos. E a nossa memória falha, né? Ela é incapaz de reconstruir. Ela cria questões, a gente acaba acreditando em verdades que não aconteceram. E o mais interessante é que é o momento em que é uma das famosas digressões do Machado, né? Quando ele para a sua história para fazer algum comentário aparentemente desvinculado, tem um momento que o Bentinho diz assim: a minha imaginação é como uma égua ibera parindo potros ao vento. Quer dizer, a minha imaginação exatamente. É como uma égua que sai correndo e parindo os seus potrinhos. Quer dizer, a minha imaginação é desenfreada. A fantasia, ela vai se misturando com a realidade. Ele diz para o leitor, ele né? assume. Não acredite em tudo que eu digo. Ele tá lá, tá claro. Então, imagina você recontar a história da sua vida, né? O grande amor da sua vida, que você conheceu na sua adolescência, agora você tá velho, e acreditar que tudo ali é fiel aos fatos, né? Claro que não é. E ele não consegue interpretar, ele não consegue lidar com seus sentimentos. Por exemplo, tem uma passagem fantástica em que esses dois casais, felizes, amigões e tal, embora o Bentinho já esteja desconfiado, daqui a pouco nós vamos entender de onde vem essa desconfiança, sim, numa igualmente totalmente frágil, né? Ele vai à casa do Escobar e da Sancha. Né? A Lê deve lembrar dessa passagem que é maravilhosa. E a Sancha começa a olhar pro Bentinho de um jeito diferente. Tem um flerte ali. Ou melhor, ele acha Sim. que a esposa do melhor amigo tá dando em cima dele. Tá dando em cima dele, né? E no final, quando ele vai embora, ela o cumprimenta e ele diz assim, ela demorou a mão mais tempo do que o normal. Ele sente a quentura da mão. Ele começa a achar que a Sancha está interessada nele. E nós não sabemos se está ou não, provavelmente não, né? Mas tem uma coisa interessante porque ele fica olhando para a mão da Sancha e tal, e antes de ir embora, ele vai se despedir do Escobar, e o Escobar, ele morava de frente pra praia, né? Diz assim, amanhã eu vou nadar, né? Amanhã eu vou enfrentar o mar, mas o mar tá de ressaca, mas eu vou mesmo assim. E o Escobar diz, mas eu tenho braços de nadador, pega aqui, Bentinho. E o Bentinho, então, pega nos braços de Escobar, e ele diz assim que eram mais musculosos do que os meus, ele sente inveja, e ele acha que ele tá segurando o braço da Sancha, que é a esposa. É completamente ele louco, confunde absolutamente tudo. Ele não entende os sinais. Na verdade, a Sancha queria propor ao Bentinho uma viagem à Europa, os quatro, né? Mais as crianças, então por isso ela estava sendo assim gentil. exato. E ele pega no braço do amigo, sente inveja do braço e ao mesmo tempo deseja o braço da Sancha. Esse é o nosso narrador. Completamente confuso e pouco crível. E aí há duas coisas, né? Duas referências que você fez que são muito interessantes da gente pontuar. Primeiro, né? A questão da ressaca. O Machado de Assis constrói a personagem, ou uma das personagens mais emblemáticas da literatura brasileira, praticamente sem características físicas, né? Nós temos características de cunho psicológico, sendo que os famosos olhos de cigana oblíqua e dissimulada, né, que é uma alcunha que o José Dias vai dar, né, para ela, e que remetem a essa capacidade que a Capitu tem de, teoricamente, disfarçar as suas vontades, né, não deixar claro os seus intuitos, e os também famosos Olhos de Ressaca, que protagonizam, na verdade, é o título de dois capítulos do livro, né? Olhos de Ressaca, que é uma referência, na verdade, à ressaca do mar, né? Essa capacidade que o mar tem quando de ressaca de tragar, de puxar, né? A potência, quer dizer, ela teoricamente teria essa força no olhar, né? Eu acho também muito interessante que quando a gente, até mesmo quando a gente vê uma peça de teatro, ou um filme, ou uma peça, ou uma série, sei lá, que tenha o Dom Casmurro a narrativa do Dom Casmurro como foco, são sempre mulheres muito estonteantes que fazem a personagem da Capitu, e curiosamente sempre com olhos verdes, né? Talvez por conta do cigana e haja essa relação, mas não há no livro nenhum momento, nenhuma referência ao fato da Capitu ser essa mulher estonteante, em termos aqui de beleza física, eu tô falando, é claro, né? Mas acho que essa personalidade dela é tão proeminente que a gente acaba associando a isso como se ela fosse, né, uma mulher... A Maria Fernanda Cândido. A Maria Fernanda Cândido,
Cândido, exatamente, exemplo, na né? minissérie. E um outro comentário que você fez, que eu acho que é interessante a gente ressaltar e retomar, é que como que, apesar de tanta fragilidade e de ser um enredo construído em cima de, como a gente já falou, de um narrador em primeira pessoa, que a gente não deve confiar, com ciúmes que beiram patologias e doenças, né, porque ele é completamente louco, mesmo assim, o livro demorou muitos e muitos anos para sair dessa chave de leitura de não, com certeza a Capitu o traiu, né? Precisou uma mulher nos anos 60, acho que é anos 60, o Anos estudo 50 ou 60, por da ali, Ellen né? Caldwell, né? Para colocar, digamos assim, um contraponto sobre Sim. isso, né? Num ensaio, num artigo chamado... na verdade é um É livro, um né? livro. O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Quer dizer, foi Exato. preciso que uma mulher norte-americana estudiosa de Shakespeare lesse esse livro, Protestante. traduziu esse livro, né, para o inglês, e ela leu e falou, mas como assim? Porque quando o livro saiu, em 1900, né, e o Machado já era o maior escritor brasileiro, em vida ele já gozava Sim, desse fundador da Academia título, Brasileira de fundador da Academia Letras, 4 anos né? antes, né? O livro foi muito lido, muito discutido, foi muito bem recebido, e os críticos, nem tô falando aqui dos leitores comuns, mas dos leitores mais especializados, né? Eles liam e diziam, Capitu traiu, ponto, Sim. né? Pobrezinho desse Desse narrador, Bentinho, enfrentou, exato. né, tantos obstáculos para ficar com essa mulher que o trai com seu melhor amigo, porque ele vai nos... Isso a gente não falou, mas acho que vale a pena dizer. Tudo bem, ele é ciumento. E a pessoa ciumenta vê coisas onde não há. E ele é muito fantasioso, imaginativo, inseguro, tudo bem. Mas a prova, para ele, assim, a prova cabal, a prova definitiva de que ocorreu uma traição, é que o seu filho, Ezequiel... É a cara do outro. É a cara do Escobar. Tem o mesmo jeito, tem os mesmos traços e tal. Algo que é extremamente frágil também, porque em outro momento da narrativa, um tanto quanto en passant, o pai da Sancha fala, nossa, a Capitu é a cara da mãe da Sancha, tem uma foto, né? Lá, um retrato, quer dizer, aí até o Bentinho diz, né, a vida tem dessas coisas. Tem dessas semelhanças esquisitas. Dessas semelhanças esquisitas, ou seja, isso tá longe de ser a prova da traição de qualquer pessoa. E mesmo um né? bebê convivendo, né, quer dizer, a convivência era muito estreita com o Escobar, ele pode, de repente, imitar certos trejeitos, uma coisa... O menino tinha essa mania, né? Ele tinha mania de imitar, repetindo. facilidade de imitar, né? Quer dizer, então o Bentinho vê uma semelhança e nem tudo que parece né? Nem tudo que se assemelha ele vê nessa semelhança uma prova cabal de uma traição. E a partir dali ele termina o seu casamento e a vida da Capitu entra em declínio. Ela né? é esquecida. Na verdade, a Capitu é uma personagem que mingua, né? Principalmente no último terceto do livro, ela acaba indo para a Europa com esse filho que ele considera o fruto, né? A materialização da traição. E ela é esquecida, de fato, lá, acaba morrendo por lá, enfim, assim como o filho, num determinado momento, até volta para visitá-lo, mas acaba morrendo também depois, e ele tem essa frase que é de um sadismo quase, né? Foi estudar a geologia dos Campos Santos, quer dizer, não tá nem aí para esse filho essa verdade, que ele não considera Sim, dele. Porque o filho morreu para ele, né? Quer dizer, morreu, o filho não é dele, exato. Né? Quando ele, eu não sou teu pai, né? Na quando ele vai antológica falar com a Capitu, cena da xícara. Ele fala, seu filho. Seu né? filho, exato. E o filho vai para Europa, se torna arqueólogo, e quando o filho vai visitá-lo, é interessante que ele fica assim num quarto, né? O filho tá na sala, e ele pensa assim, eu preciso fingir que eu estou feliz, eu tenho que afetar, dissimular um afeto por essa pessoa, que embora fosse o seu filho, a gente acredita que fosse mesmo, ele não tem qualquer tipo de E ele enxerga de o relação Escobar paternal. no menino, né? Ele fala, parece que estava vendo outro na sala. Ele diz assim, né? é o mesmo cara que eu encontrei no seminário, eles estão com a mesma idade, Exatamente. né? Mas aí tem isso que você falou dos Olhos de Ressaca, é impossível falar de Capitu e não falar dos Olhos de Ressaca, né? Olhos de Ressaca é uma metáfora que o Bentinho cria. Sim. Né? Para falar justamente dessa coisa inescapável, violenta, como a ressaca do mar, né? Que traga, que afoga e tal. E Olhos de Cigano Oblíqua e Dissimulada é uma fala depreciativa do José Dias, que no início via Capitu como uma interesseira, Sim. a revista e tal, né? Só que a gente
na verdade, nessas duas falas, a gente sabe muito mais sobre quem fala do que sobre a própria Capitu. Ah, sim, não existe né? um Dom Casmurro 2.0, Exato. versão da Capitu, né? A fala dela, aliás, ela vai falando cada vez menos ao longo da narrativa, né? Sim. A voz dela, inclusive nos poucos trechos ali de discurso direto, de diálogo, vai minguando também, Sim. né? Então, ele vai silenciando essa mulher. Silenciando, e a sua palavra se impõe, né? A sua acusação se impõe. E você falou muito bem, tem 2 capítulos chamados Olhos de Ressaca. Né? Primeiro, quando há essa descrição fantástica, inesquecível, de quando ele diz assim, eu preciso olhar nos olhos dela para comprovar a teoria do José Dias. Sim. Será que ela é oblíqua? Será que ela é Ele falsa? tenta sustentar aquele olhar, né? Olho de cigana. E quando ele olha, ele fala, não, são olhos de ressaca. Né? Exato. E no final, quando o Escobar, esse nadador, né? Esse homem que tinha braços de nadador, ele entra no mar num dia de ressaca e morre afogado. Sim. Né, na parte final do livro. Ele morre afogado e não é à toa que ele morre afogado na ressaca do mar. Né? E não é à toa que ele coloca na Capitu esse epíteto, Olhos de Ressaca. Ele está escrevendo esse livro depois que tudo aconteceu. Sim, é tudo muito bem orquestrado. Ele está manipulando a gente, né? Para que a gente perceba que os olhos de ressaca, que é uma metáfora que ele cria já agora, né? Já na velhice, ou seja, tá tudo orquestrado, né? A gente tem esse trechinho aqui dos Olhos de Ressaca, essa cena final. Na cena do velório. Do velório, do que é Escobar. lindo, 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 lindo. Vamos ouvir. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Bom, esse trecho é maravilhoso, absolutamente emblemático, né? Você acha, Marcos, que a tendência da crítica, agora que a gente comentou bastante, inclusive sobre essa mudança que o texto da Ellen acaba causando, né? E que depois, acho que a gente pode dizer isso hoje sem medo de errar, uma tendência à absolvição da Capitu, né? Hoje os olhares da crítica em torno do Bentinho estão muito mais para condená-lo enquanto um ciumento passional que quis comprovar o tempo inteiro uma traição que não existiu, do que o contrário, né? A gente pode dizer que está no polo oposto do que foi na época do lançamento do livro. Claro, lembrando que o livro é exatamente o mesmo de há mais de 100 anos. Quem muda é a sociedade que o recebe, né? Inclusive a gente estuda isso, a estética da recepção, que é muito interessante, né? A sociedade vai mudando e aí o olhar, né, o entorno desse livro vai mudando junto com ela. Mas você acha que a tendência é a absolvição completa da Capitu? Será que a gente, daqui a, sei lá, 10, 20, 30, 50 anos, não sei, a gente não vai mais sequer discutir a possibilidade da traição? Eu acho que isso sempre vai existir, porque, de novo, né, é um livro que trabalha fundamentalmente com a ambiguidade. O Machado é o escritor da ambiguidade, né? Ele é o escritor do meio tom, ele é o escritor que nunca deixa nada evidente para nós, né? Você falou aí das personagens femininas, elas são sempre enigmáticas, a gente nunca consegue... Nesse sentido, ele é o oposto daqueles escritores naturalistas da sua época. E a gente tem até essa pretensão, acho que é legal a gente dizer, de talvez fazer um outro episódio, enfim, falando sobre as outras mulheres de Machado, porque lógico, a Capitu é a mais simbólica, mas há várias personagens machadianas, não só nos romances, mas também nos contos, né? A gente falou sobre a Dona Severina dos Braços, a Missa do Galo. Missa do Galo, exatamente. O Cartomante, maravilhoso. São figuras. Porque e não só nos contos e romances da fase realista, mas nos primeiros livros do Machado. Né? Helena e a Garcia. Que são livros ainda com um pezinho no romantismo, livros de aprendizagem, né? Em que também há essa figura da personagem feminina, arrivista, ambiciosa, que quer subir na vida. Quer dizer, né? Nunca é uma personagem óbvia, né? As personagens de Machado de Assis sempre são personagens que nos oferecem um a mais, um olhar que é preciso se deter. E muito interessantes quando comparadas aos homens, né? Muito mais interessantes. Ao Rubião, do Quincas Borba, ou mesmo ao Bentinho, né?
São personagens muito mais ricas e, claro, a Capitu não é talvez não seja a protagonista desse livro. O protagonismo está no Bentinho, né? É ele quem conduz, embora ela não apareça o tempo inteiro. Talvez as pessoas que nunca leram o Dom Casmurro achem que ela é uma personagem, né, que está o tempo inteiro e não é. Mas eu acho que o Machado deixa essas pontas para nós, né? Sim. Por isso que os leitores da sua época não souberam lê-lo, porque pararam na superfície do texto, né? O narrador está dizendo, é verdade. E é isso que faz do Machado de Assis uma coisa que é algo que é um senso comum, mas que vale a pena a gente dizer, um autor muito à frente do seu tempo e um autor moderno, né? Porque ele foi capaz de escrever um texto que a sua época não foi capaz de entender. Exato. Nem os críticos literários da própria época conseguiram entender essas miúças, né? Essas ele é moderno periferias do porque texto. Ele trabalha com a indeterminação. Exato. Né? Ele deixa em aberto. Seus livros todos são assim, né? Quer dizer, e ele tá sempre contra o leitor, né? Porque ele desafia o leitor a dizer assim, olha, tá escrito, mas talvez não seja verdade. Você não precisa acreditar em tudo que você lê, né? Então ele está sempre, de certa forma, nos forçando a reler a nossa própria interpretação dos fatos, né? Exatamente. Isso é muito moderno, muito provocador. É uma característica da literatura moderna, Sim. De uma certa forma, da própria literatura contemporânea. É um livro, né, mais preocupado em fazer perguntas do que dar respostas. Né? Talvez a gente nunca tenha essas respostas, né? E outra coisa bacana da gente pensar, né? Um livro do final do século XIX. Olha, sei lá quantos livros sobre adultério foram escritos no final do século XIX, né? Exatamente. A história da mulher que trai o marido, da mulher adúltera, Primo Basílio, Madame Bovary, Primo Basílio, é uma característica Ana Karenina, da literatura realista criticar essas instituições que estão falidas, dentre elas o casamento, né? E colocar essa mulher adúltera como uma personagem de relevo, de eleição, né? E o Machado espertamente, porque o Machado ele não segue as modas dominantes, né? Pelo contrário. Ele tá nem aí, ele é um autor que vai buscar referência no século XVIII, na Bíblia, em Shakespeare, ele não é um autor muito culto. Ele não é um autor que imita, né, digamos assim, as tendências, ele joga com elas, ele subverte, né? Então ele faz um romance sobre adultério. Primeiro que o adultério não acontece, ou se acontece foi muito bem escondido. E dois, que é narrado da perspectiva do marido traído. Portanto, a narração ela é interessada. Ele não tem neutralidade para contar a história, né? Ele quer falar, olha como eu me ferrei, olha como eu sou um coitadinho, olha como eu sou a vítima, né? Então, de começo, ele não está habilitado para contar essa história. E ele conta. Então é como se o Machado dissesse assim, ao ler um livro, ao ouvir uma história, você tem que saber quem é que está te contando, desconfie, por que está contando. Não compre, né, o rótulo, não saia reproduzindo tudo aquilo que o personagem quer que você acredite, porque definitivamente ele pode apenas querer te manipular. E nós no Brasil, acho que aí que está a genialidade do Machado, né? Ele nos coloca o bacharel, o homem de bem, né? De bom sobrenome. Aquele que teoricamente seria inquestionável. É aquele que é o cidadão acima de qualquer suspeita. É aquele que sempre falou na nossa cultura brasileira, né? É o homem letrado, bacharel. E o Machado nos diz assim, será que o que ele fala é verdade? Desconfie. E aí que tá a genialidade desse livro e o mistério da Capitu, né? Que permanece. Exatamente. E bom, para quem quiser tomar mais um café... Esse quadro, na verdade, é pra gente sugerir algumas coisas, alguns, enfim, textos, músicas, eventualmente filmes, séries, pra quem quiser se aprofundar um pouquinho ou saber um pouco mais a respeito das obras, né? E a gente pensou aqui na minissérie maravilhosa, chamada, inclusive, Capitu, né? Não me lembro exatamente do ano, mas é início dos anos 2000. Acho que 2008, 2009. Foi dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho. Exatamente. São 4 episódios, muito teatrais, muito bem dirigidos. A fotografia é linda, a trilha sonora também é super de qualidade, né? E que tem cenas muito bonitas, muito bem feitas. É claro, uma releitura. Inclusive, eu tive a oportunidade de ouvir o próprio Luiz Fernando falando que ele quis que a minissérie se chamasse Capitu e não Dom Casmurro, para deixar claro que era uma releitura. A ambição dele nunca foi contar ipsis literis ali o livro, sim. Né? Ele quis ter liberdade de criação. Mas o resultado ficou muito bem. Embora seja uma coisa para televisão,
não é naturalista, é teatral. Sim, é muito bem feito, muito bem feito. Um efeito estético assim incrível e, claro, recomendamos sempre a leitura ou a releitura do livro para quem já leu ou não leu. É um contato fantástico, mas a minissérie complementa bem. E os contos do Machado. Né? Quem quer mergulhar, quem tá querendo entender um pouquinho mais desse escritor, começar pelos contos é sempre uma boa pedida. E nesse papel da personagem feminina, talvez uns braços e a cartomante como dois iniciais ali. Singular Ocorrência, que é um menos conhecido, mas muito bom. Do Galo é um mundo à parte, né? E quem mergulha nessa água não sai igual depois. Exatamente, né? Vale muito a pena. Bom, temos um episódio? Temos. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o Café para Dois. A gente se vê na próxima semana. No próximo episódio, mais um personagem da literatura pra gente reencontrar, discutir. Espero você aqui. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. E esse foi o Café para Dois, o podcast para quem, assim como nós, bebe literatura. Os roteiros são de Marcos Ferrari e Ale Brás. A edição de som, trilha sonora e mixagem são de Pedro Zaluba. E a gravação é feita no estúdio Labituca. Os episódios da primeira temporada do Café para Dois estão disponíveis nos principais agregadores de podcast. Até o próximo episódio.